Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa mensagem está em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. É muito interessante que a mensagem de hoje, ela mostra exatamente como a gente lida com os nossos pecados e como a gente deveria lidar, como a gente deveria proceder com os pecados que a gente tem. Vamos lá. Como que a gente age com relação aos nossos pecados? Está no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Sabe o que a gente faz quando a gente peca? A gente minimiza o nosso pecado. A gente fala assim, não, esse pecado meu aqui, ele é pequenininho. O pecado grande é o do outro ali que ele está cometendo. Ou então, a gente, ao invés de minimizar, a gente justifica. Não, eu cometi esse pecado aqui, mas é por causa disso ou por causa daquilo. A gente justifica como se realmente a gente tivesse uma razão e quisesse nos convencer e convencer as outras pessoas de que aquele pecado ali é aceitável, a gente pode cometer. O que João mostra para a gente é que se a gente diz que não tem pecado nenhum, a gente já está se enganando. Por quê? Como até a mensagem que a gente conversou ontem, nós somos pecadores. Nós, por mais que a gente tente, a gente precisa todos os dias da misericórdia do nosso Senhor para poder viver. Por quê? Porque todos os dias nós vamos cometer algum tipo de pecado. Vamos cometer. Nós somos completamente imperfeitos. Não estou dizendo que a gente precisa de aceitar essa condição. Não, ao contrário. A gente precisa de combater a todo custo pelo que o nosso Senhor fez por nós. A gente precisa de combater esses pecados. Mas é muito mais digno eu assumir que eu ainda peco. Eu assumir que mesmo esse pecado pequeno, ou esse pecado que tem uma justificativa, ele é um pecado. E eu preciso de combater esse pecado. E olha como é interessante o que ele fala aqui, ó. A nós mesmos enganamos quando a gente diz que não tem pecado e a verdade não está em nós. Lembra que uma vez a gente fez um vídeo de que a verdade liberta e a gente entendeu que essa verdade, quando é falado em verdade, é o próprio Jesus Cristo? A verdade que liberta é Jesus Cristo que nos liberta. Quando ele escreve aqui, e a verdade não está em nós, quando a gente diz que não tem pecado e a gente quer se enganar, sabe quem não está conosco? O nosso Jesus Cristo. Não é somente a verdade que não está com a gente, porque a gente está mentindo. Não, a gente se afasta do nosso Jesus Cristo por estar em pecado e negando que somos pecadores. Olha como é interessante, olha como é forte isso. É importante essa mensagem. E aí João fala para a gente assim, como a gente deve lidar com esses pecados. Mesmo que seja pequenininho, como você acha, ou mesmo que tenha uma justificativa, faz o seguinte, pega esse pecadinho pequenininho que você comete, não é isso? Ou essa que tem uma justificativa que você acha que não faz mal nenhum, faz o seguinte, faz um teste. Ao invés de você ficar negando esse pecado, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente fica negando esse pecado, ou dizendo que esse pecado é pequenininho, ou dando uma justificativa, a gente vai pecar sempre. Pecando sempre, a gente se afasta da verdade, que é o nosso Senhor. Então vamos fazer o seguinte, ao invés da gente negar, ele dá aqui uma solução para a gente, um conselho para a gente. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faz o seguinte, esse pecado que você diz que é pequeno, esse pecado que você tem uma justificativa para estar pecando, faz um teste. Pega esse pecado, confessa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim, meu Senhor Jesus, eu ainda peco. Eu ainda não consigo deixar de pecar. Eu ainda não consigo, mesmo que ele seja pequenininho, mesmo que aqui eu estou tendo uma justificativa, mas eu sei que no fundo eu estou querendo me enganar. Para dizer que eu sou bom, para dizer que eu não peco, mas eu peco, eu sou um pecador, eu sou um miserável de um pecador ainda. E preciso sim das suas misericórdias todos os dias, para poder estar vivo. E se a gente fizer isso, se a gente tiver essa humildade de reconhecer que a gente é pecador sim, e que os nossos pecados, independente se é pequeno ou grande, porque de verdade, para Deus, tudo é pecado.
Se a gente tiver essa humildade de confessar os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar e vai nos libertar de todas as consequências que a gente está vivendo dentro daquele pecado. Olha como é maravilhoso. São duas formas de lidar. A primeira, a gente diz que a gente não peca, mas está pecando. E se afasta do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda é eu aceitar que eu sou pecador, mesmo esse pecadinho pequeno, eu vou me confessar com o meu Senhor Jesus Cristo, Ele vai me perdoar, Ele vai me livrar e me libertar de todas as consequências que eu estou vivendo por estar pecando, e Ele vai continuar a caminhada comigo. O que será que vale mais a pena? A primeira solução, que é a que a gente sempre tem, ou essa segunda solução que João traz aqui para a gente? Que a gente tenha essa humildade de aceitar que somos imperfeitos, que por mais que a gente se esforce, a gente sempre vai ainda pecar. De novo, não é para aceitar essa condição, é para lutar com todas as forças para extinguir o pecado das nossas vidas. Mas entender que quando a gente cair no pecado, a gente, primeiro, saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele aceita esse nosso pedido de perdão. Mas para isso, a gente tem que ser humilde de coração, para enxergar que nós ainda somos imperfeitos e que nós precisamos das misericórdias do nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Salvador assim permitir.